Olá galera, vou fazer a correção com vocês, né? Como não deu aula de fazer na aula, não deu tempo de fazer na aula Zoom, vou fazer a correção com vocês da página 21 da apostila, tá? Meus queridos oitavo A e B do Colégio Santa Ângela, capítulo 6, página 21, correção de exercícios, né? Agora é com você, tá bom? A gente já tinha feito alguns até em sala de aula, vocês começaram a fazer na sexta-feira esse exercício, pedi para entregar na sexta-feira, né? Então vamos lá, página 21. O número 1, vai ser bem rápido a correção aqui, ó. Ele fala assim, número 1. Deixa eu ver, tá pegando. O polinômio 4a à quarta mais 9a ao quadrado mais 81. Ele está perguntando se é um trinômio quadrado perfeito e é para justificar com cálculos. Então vamos lá, para ser trinômio quadrado perfeito, tem que ser um trinômio para começar, 3 termos ele tem. Segunda regrinha, 2 dos termos tem que ser quadrado perfeito. Aqui eu tenho até os 3, né? Vocês questionaram aquele dia. Então eu vou escolher esse daqui e esse daqui, né? E vou tirar a raiz deles. Bom, a raiz quadrada de 4a quarta é 2a ao quadrado. A raiz quadrada de 81 é 9. E para justificar que é trinômio, para ser trinômio quadrado perfeito, então, tô aqui, né? Vou para o terceiro ponto. O terceiro ponto é que se eu multiplicar 2a ao quadrado, as raízes, vezes o a, vezes o 9, que é a segunda raiz, vezes 2, tá? Esse 2, ele faz parte da regra, eu tenho que pegar o dobro do produto das raízes. Eu tenho como resposta lá, 2 vezes 2, 4 vezes 9, 36a ao quadrado. Isso tem que ser igual ao termo, o termo que eu ainda não estudei nada, que é esse daqui, ó. E não deu. 36a ao quadrado, aqui é 9a ao quadrado. Bom, falhou, quer dizer que não é trinômio quadrado perfeito. Não é trinômio quadrado perfeito. Estou abreviando aqui só para a gente ganhar tempo, tá bom? Beleza? Vamos ver o próximo? Vou pegar aqui o enunciado, ele fala assim, ó. Analise os seguintes trinômios e marque x nos quadrados perfeitos. Justifique-os com a forma fatorada. É parecido com esse, né? Vamos pegar lá o número 2, então. O número 2, a letra A. A gente vai marcar um x se ele for, né? E vai escrever a forma fatorada dele. Mais 4. Se for, eu vou escrever na frente, tá? Então vamos lá. Para ser trinômio quadrado perfeito, 2 desses termos tem que ter raiz quadrada exata, e tem. Aqui é o x, aqui é o 2. Se eu pegar e multiplicar essas raízes por 2, vai ter que dar o termo do meio. Então 2 vezes x vezes 2 dá 4x. Dá 4x, 4x, 4x. O sinal você esquece, tá? Só o termo, né? Beleza, é trinômio quadrado perfeito. Como que fica a forma fatorada dele? Vou marcar aqui, é trinômio quadrado perfeito. A forma fatorada é você escrever ao quadrado as raízes. E o sinal entre eles é sempre o sinal do termo que você comprovou se deu, né? Se é igual ao dobro lá. Ou seja, menos. Ok? Vamos ver o segundo. Letra B. A letra B tá assim. 25x à quarta menos 10x ao quadrado. Vinte e cinco x à quarta menos, deixa eu ver se está pegando. Tá. Menos 10x ao quadrado menos 1. Certo? Bom, vamos ver se ele é trinômio quadrado perfeito. Vamos lá. Primeiro, eu tenho os dois quadrados, certo? Um deles, a raiz é 5x ao quadrado e o outro é o próprio 1. O problema é que
O problema é esse sinal aqui. Esse sinal de menos faz com que isso não seja um trinômio quadrado perfeito. Porque um trinômio quadrado perfeito, se ele tivesse dos três alguma coisa negativa, ou vai ser os três, né? Ou vai ser apenas um. Apenas um desses termos tem que ser. Não existe um trinômio quadrado perfeito onde dois de seus termos são negativos. Então, isso aí vai dar falha, tá bom? Esse já não é. Ah, mas se eu fizer 2 vezes 5x ao quadrado vezes 1, eu vou encontrar o 10x ao quadrado. Sim, o problema está nesse sinal, porque 1 ao quadrado é mais 1, não é menos 1. Isso que é o problema, tá bom? Então esse não é. Vou dar um pause aqui. Muito bem, vamos lá para a seda 2. A seda 2, ela tem, né, aquele... é um trinômio. Dois deles tem raiz. Aqui vai dar 5x ao quadrado. A raiz de 1 é 1. E eu vou multiplicar agora 2 vezes 5x ao quadrado vezes 1 e ver se a resposta é aquele fulano do meio. 2 vezes 5x ao quadrado, 10x ao quadrado vezes 1, 10x ao quadrado. Tá vendo? Igualzinho. Então ele é. Vou marcar. E qual que é a forma fatorada dele? 5x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Sempre elevado ao quadrado, né? Tudo bem? Aí vamos lá para a letra D. Foi esse que eu aumentei os exercícios? Não, foi o outro, não foi o 3. Letra D. Nós temos ali né, x ao quadrado sobre 4 mais xy mais y ao quadrado. Bom, a gente vai ficando meio rápido nisso, né? A gente vai vendo ali já que esse primeiro tem raiz exata, que é x sobre 2. Esse daqui tem a raiz exata, que é y. Se eu não me engano, esse eu já corrigi até na outra aula. Agora, 2 vezes x sobre 2 vezes y vai ter que dar esse fulano do meio. Esse 2 e esse 2 podem ser cortados, vai sobrar x vezes y, que é xy. Olha lá, deu certo. Então, qual que é a forma fatorada? Elevado ao quadrado sempre, as raízes, x sobre 2, mais, sinal do meio, mais y, tá? Ok? Lembrando que esse lance é só para verificar se é ou não trinômio quadrado perfeito. Vem aqui, ele é, e a forma fatorada está aqui, porque o exercício pediu os dois, beleza? Número 3. Deixa eu ver quanto tempo. O número 3, ele já fala que são trinômios quadrados perfeitos. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou escrever as raízes aqui na frente e já vou fazendo a correção, tá? Ao invés de escrever a expressão inteira, ok? Então, número 3, letra A. Vamos lá. Bom, ele já é trinômio quadrado perfeito. Então, o primeiro termo, a raiz quadrada de 4x ao quadrado, é 2x. A raiz quadrada de 1 é 1. O outro termo que a gente vai, né, analisar é o 4x, é positivo. Então, qual que é a forma fatorada da letra A? 2x mais 1 elevado ao quadrado. Ok? Letra B. Vou botar aqui, né? A letra B. X ao quadrado mais 10x mais 25. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 25 é 5. 2 vezes x vezes 5 dá 10x. Então, a forma fatorada é x mais 5 elevado a 2. É mais porque o sinal do 10x é mais. Letra C. 4x à quarta mais 4x ao quadrado. Não. Já vou colocar, né, as raízes já. Quais são os quadrados aí da letra C? É o 4x à quarta e o y à sexta. A raiz deles, raiz de 4x à quarta é 2x ao quadrado.
raiz de y à sexta é y ao cubo, ok? Eu só fiz a raiz, né? Não estou escrevendo a expressão inteira para ser mais rápido aqui. Mas se eu multiplicar isso por 2, eu vou ter o termo do meio, que é positivo. Então, mais elevado ao quadrado vai ficar 2x ao quadrado, primeira raiz, mais o y ao cubo, né? Os dois termos ali. Letra D. A letra D os quadrados perfeitos são 9 sobre 25 x elevado à sexta. Deixa eu ver se é isso mesmo. E o outro quadrado perfeito é 4y ao quadrado. Então, eu vou fazer a raiz aqui em cima. Vou fazer a raiz desse daqui para ver o que que dá. Raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5, raiz de x à sexta é x à terceira, porque você divide por 2. E raiz de 4y ao quadrado raiz de 4 é 2, de y ao quadrado é y. Tá bom? Tá. Aí, multiplicando isso daqui, vai dar sim o 12 sobre 5 x ao cubo y, tá? Então, ele já é trinômio quadrado perfeito, né? Então, como é que vai ficar a nossa resposta? O sinal do meio é mais. Aqui deu tudo positivo, né? 3 quintos, tudo, eu quero dizer, tudo quadrado da soma. 3 quintos de x ao cubo. E aqui 2y, certo? Bom, aí tem os outros exercícios que eu coloquei, né? Dando sequência. Letra E, se não me engano, até a letra I, né? Mas tá aí, ó, correção da número 3, né? Página 21. E agora aqueles auxiliares, para continuar o 3, lembra que eu coloquei na lousa? Então eu vou dar um pause e vou achar eles para a gente fazer, tá bom? Muito bem, a 3 letra E, tá? Ela tá assim, a ao quadrado menos 20a mais 100, tá? A raiz de a ao quadrado é a. O outro quadrado perfeito é o 100, cuja raiz é 10. 2 vezes a vezes 10 dá 20a, né? E aí eu tenho o quadrado da diferença, porque o 20 é negativo. E no caso eu coloco a menos 10, certo? Letra F. A letra F está assim. 9b ao quadrado mais 24b mais 16. Os quadrados perfeitos aí são 9b ao quadrado e 16. A raiz de 9b ao quadrado é 3b. A raiz de 16 é 4. Só para verificar, 2 vezes 4, 8 vezes 3b, 24b, que é o termo do meio, que é positivo, né? E aí vai ficar 3b mais 4 elevado ao quadrado. Certo? Letra G. Bom, aqui nós temos o G é 400a elevado a 6 mais 40a ao cubo mais 1. Os quadrados perfeitos são, né, 400a à sexta e o 1. Lembra que eu falei? O mais 1 sempre vai ser um quadrado perfeito. Então, tira a raiz aqui, tira a raiz aqui. Aqui eu vou ter 20a ao cubo. Aqui eu vou ter o 1, né? E como 2 vezes 20, 40 vezes 1 vai ficar 40a ao cubo, que é o termo do meio, justificando que é um trinômio quadrado perfeito. E o sinal desse 40 é positivo, então aqui vai ficar mais elevado, sempre elevado ao quadrado, não pode esquecer disso. Aqui, 20a ao cubo mais 1, as duas raízes, tá bom? A letra H, nós temos 81 sobre 16x ao quadrado menos 9xy mais 4y ao quadrado. Os quadrados perfeitos são 81 sobre 16x ao quadrado e 4y ao quadrado. Tá? Vou tirar a raiz deles para ver o que vai dar. Estou fazendo assim agora, né? Porque eu não estou escrevendo a expressão. Então eu escrevo os quadrados perfeitos e tiro a raiz. Aqui vai ficar 9 quartos, né? 81, 9, 16 quartos e x ao quadrado é x.
de 4 é 2, de y ao quadrado é y. Se eu pegar tudo isso e multiplicar por 2, 2 vezes 2y vezes 9 sobre 4 de x, 2 vezes 2, 4. Posso cortar isso daqui com 4. Vai sobrar 9xy, que é exatamente o termo do meio. Só que esse 9xy é negativo. Isso significa que aqui eu tenho uma diferença. As raízes são 9 quartos de x menos 2y elevado ao quadrado. Beleza? Eu vou tentar fazer a outra aqui, que é a última. Aí eu vou escrever ela, porque nós vamos ver que ela está meio fora. Deixa eu ver se está fora de ordem mesmo. Tá, é fora de ordem que eu escrevi, tá? Então tá assim, ó. 169 mais 25x elevado a 14 menos 130x a sétima, ok? Você não precisa colocar na ordem. Você pode pensar assim, é um trinômio? É um trinômio. Ele já está falando que é trinômio quadrado perfeito, mas eu vou confirmar com vocês que é. Os quadrados perfeitos estão aqui, ó, 169 e 25x elevado a 14ª. Quer dizer que o termo que a gente vai conferir, se multiplicando por 2, dá ele, é esse termo aqui, que agora, na posição, ele veio como terceiro termo, mas tem importância. Até se você quiser reescrever e escrever ele no meio, você que sabe. Mas isso não tem importância nenhuma. A regra é que dos 3, 2 tem que ser quadrado perfeito. E aqui eu tenho a raiz quadrada de 169 é 13. A raiz quadrada de 25x elevado a 14ª é 5x elevado a 7ª. Tá vendo? De 25 a 5, de x elevado a 14ª é x elevado a 7ª. Só, eu não preciso, mas se eu pegar isso e multiplicar por 2, 2 vezes, só vou fazer a conferência, ó, 2 vezes 13 vezes 5x elevado a 7ª vai dar 2 vezes 5, 10, 10 vezes 13, 130, x elevado a 7ª. Conferindo, ó, 130x elevado a 7ª, tá vendo? Não precisa conferir, porque ele já falou que é trinômio quadrado perfeito exercício, tá? Então isso você pode ficar tranquilo. Ele quer a forma fatorada. Quem seria a forma fatorada? O 130x elevado a 7ª que eu conferi, ele é negativo, então vai ser menos elevado ao quadrado. E as raízes que nós obtemos dos termos é 13 menos 5x elevado a 7ª. Tudo bem? Aqui também você pode até escrever o contrário, que a resposta vai ser a mesma, tá? Aí não vai ter diferença, tá? Se você escrever 5x elevado a 7ª menos 13. Nós já vimos isso, tá? Então tá aí a correção dos exercícios. Se não der tempo de fazer lá, tá feito aqui, tá bom? Um abraço, aguarde minhas instruções aí, tá?